agora para a nossa terceira e última parte, falando mais especificamente do uso dos benzodiazepínicos na odontologia. Para isso, a gente vai fazer uma breve introdução do por que a importância de se deixar um paciente odontológico, né, ou na clínica odontológica, por que é importante a gente, às vezes, utilizar como estratégia a sedação. E essa sedação feita, vamos supor, através da administração de fármacos da classe dos benzodiazepínicos, que a gente já estudou como que eles agem e a farmacologia deles, a farmacodinâmica e a farmacocinética também, inclusive. Então, a gente entende isso quando a gente fala um pouco em relação à questão do medo, da ansiedade e da dor, que geralmente vem, né, são amplamente associados ao quê? À odontologia. Através de anos, há anos, o público em geral tem a opinião e, lógico, isso gera um ensinamento de que a odontologia ela provoca a dor. Então, a imagem pública dos dentistas confirmou isso. Tem várias pesquisas que mostram que, apesar de a odontologia, né, ser altamente respeitada pelo público, pelos pacientes, a imagem do dentista como aquele que gosta de provocar dor nas pessoas ainda é mantida, na maioria das pessoas, de maneira totalmente equivocada, porque vocês não, lógico que vocês não causam dor porque vocês gostam de fazer isso. A dor que é ocasionada devido a um procedimento odontológico, ela é uma consequência do procedimento que, na maioria das vezes, é invasivo. Mas vocês têm hoje estratégias, né, que vocês podem utilizar para minimizar isso. A principal delas é a anestesia local. Só que a própria administração do anestésico local no paciente já causa dor, mesmo que seja mínima. Só em um paciente ver a agulha, ele já pode ficar com medo. Eu conheço pacientes, né? Uma amiga minha, uma vez eu levei ela na minha dentista, no mesmo dia que eu ia fazer consulta, quando eu usava aparelho ortodôntico. Nossa, ela entrou no consultório, ela nem tinha, tipo, ela não tinha visto a dentista ainda. Na hora que a dentista abriu a porta do consultório da sala dela para eu entrar, a minha amiga começou a chorar e tremer de pânico. Isso a gente também pode chamar de, quem conhece, síndrome do jaleco branco. Isso é muito comum, um paciente ter medo de quem está com jaleco branco. Isso acontece tanto na clínica médica, mas é muito mais comum na odontológica, porque o dentista, na maioria das vezes, os procedimentos que ele vai executar no paciente podem causar dor. E mesmo que a dor seja mínima, porque o dentista ele tenta minimizar ao máximo isso, até através da utilização, como eu já falei, do anestésico local, o paciente ele tem medo, porque mesmo que ele não esteja nem sentindo dor ainda, só em ele ver a agulha do anestésico, ele já fica com medo. O cheiro, aquele cheiro do consultório odontológico, né, que eu acho super agradável. Eu não tenho nenhum medo de dentista. Mas para a gente, tem gente que tem pânico daquilo. É a mesma coisa de gente que tem pânico de cheiro de hospital. Aquele cheiro de hospital já causa um pânico no paciente. Tá? Então, essa síndrome de jaleco branco, que é exatamente a ansiedade decorrente do que? Do medo que é gerado quando o paciente entra em contato com um profissional da área de saúde, a exemplo de um dentista ou de um médico, é bastante comum. Na odontologia, isso é muito comum, principalmente em criança. Criança tem muito medo de dentista. E teve uma pesquisa que foi feita, principalmente foi feita em adultos, né? Que mostra que o medo de ir ao dentista é atualmente a uma das causas mais importantes de indução de ansiedade, de medo. Até que nessa pesquisa, o medo de ir ao dentista ficou em segundo lugar, perdendo apenas
para o medo de se falar em público. Ou seja, medo de altura, medo de rato, medo de voar e outros medos ficaram todos abaixo do medo de ir ao dentista, ficou em segundo lugar, para vocês verem, né? Um adulto comum, não é um adulto que tem ansiedade patológica. Então, tem muita gente que tem medo de ir para o dentista. Então, por isso que a sedação na odontologia ela é útil, né? A partir do momento em que você utiliza essa sedação como estratégia para reduzir esse medo, né? Até, né, pouco tempo, os dentistas eles podiam apenas tratar o paciente que tinham uma saúde ou eram suficientemente saudáveis para suportar esse estresse que o tratamento odontológico causava. Por quê? Porque até pouco tempo o dentista ele não podia sedar o paciente, como hoje ele pode. Ele recebeu autorização para isso. Então, o paciente que não era saudável, ou seja, o paciente hipertenso, o paciente que já sofria de ansiedade patológica, né? Geralmente ele não podia ser tratado por dentistas devido a essas condições clínicas que ele apresentava. Mas, em relação aos pacientes e sua opinião, na opinião desses pacientes, suas atitudes em relação à odontologia eram quase que inteiramente ignoradas, né? Então, a ausência em todos os níveis de educação de programas naquela época, né? De treinamento, do reconhecimento, do controle da ansiedade do paciente que vai no dentista, né? Implicava que a ansiedade ela não existia ou que tinha pouco ou nenhuma importância naquela época, mas hoje a gente sabe que isso não é verídico, é tanto que a pesquisa que eu mostrei anteriormente prova que o medo de ir ao dentista é algo muito relevante e que tem, sim, importância e deve ser estimulado o tratamento do paciente de maneira, lógico, aguda, através da sedação consciente no consultório odontológico, né? Isso deve ser bastante abordado durante a graduação, né, ou pós-graduação dos cirurgiões dentistas, porque antes quem tratava o paciente que tinha esse medo era o médico. Hoje o dentista pode tratar. O medo que o paciente tinha de ir para o dentista era tratado por psiquiatra, por psicólogo, porque o dentista não tinha a autoridade de poder usar esse tipo de tratamento medicamentoso, né? Contenção química, ou seja, com benzodiazepínico para causar sedação consciente. Hoje em dia, o dentista ele pode fazer isso. Eu até, inclusive, falei sobre a anestesia geral na odontologia. Ela estava sempre disponível para aqueles poucos pacientes que eram absolutamente incapazes de tolerar o tratamento odontológico. Entretanto, o tratamento mais comumente realizado sob anestesia geral era a exodontia. E essa anestesia geral, naquela época também, como é que se diz? Ela era restrita a esse tipo de procedimento e, em grande parte das situações, junto, né, o cirurgião dentista junto com o anestesista, o médico anestesista, fazendo essa anestesia geral, tá? Então, para os tratamentos odontológicos mais conservadores, pouco ou nenhuma preocupação em relação ao estado emocional do paciente durante o tratamento era observado. Naquela época não existia essa preocupação, ou seja, e achava-se que isso não influenciava, né, na terapêutica odontológica, mas influencia muito o tratamento. Imagina como é bom você tratar um paciente e o paciente se sentir tranquilo em ir para o seu consultório e saber que mesmo que ele vá passar por algum procedimento que possa, né, causar alguma dor, alguma situação, né, de desconforto, esse paciente ele se sente à vontade. Fica muito melhor para o paciente
Eu que quero ser dentista tenho medo de dentista. É um dilema, tá, Ana? Você vai ter que perder esse medo. Mas isso, com o tempo, vai passar, com certeza. Pode ter certeza disso. Você vai melhorar, você vai perder o medo de dentista. Eu também tinha muito medo de dentista. Hoje em dia eu não tenho mais medo nenhum. Eu vou, às vezes eu até durmo na cadeira do dentista. Aí eu fico pensando, meu Deus, mas de quê, pelo amor de Deus? Mas muita gente não pensa como eu penso, como a gente, por exemplo, pode pensar. Tem gente que morre de medo e não vai porque tem medo. Prefere que a boca caia, que os dentes caiam todos em casa do que ir para o dentista. Porque tem medo, morre de medo. Tá? Então, somente a partir de 2004, uma resolução do Conselho Federal de Odontologia, que foi a resolução 51/04, possibilitou ao cirurgião dentista utilizar esses métodos de sedação consciente em seu consultório. E a sedação consciente é o procedimento de escolha na maioria dos tratamentos odontológicos daqueles pacientes que têm esse tipo de comportamento e que você não consegue acalmar só com uma conversa ou com algum tipo de estratégia não farmacológica, exemplo do que eu falei para vocês do consultório odontopediátrico, que é cheio de coisa para a criança se distrair e acabar perdendo medo. Então, quando você não consegue controlar a sedação consciente de maneira química com um fármaco, é o procedimento de escolha na maioria dos casos, tá? A gente pode, no caso, né, vocês que serão cirurgiões dentistas, utilizar vários tipos de estratégias farmacológicas, como a contenção química com benzodiazepínicos, mas também existe o óxido nitroso, e hoje em dia já é uma opção ao benzodiazepínico, ou seja, você coloca lá a máscara, que nem essa moça está aí, ó, e você consegue sedar o paciente de uma maneira em que ele acalma o óxido nitroso, ele acalma o paciente, causa sedação consciente. Eu não sei porque que essa moça está com o olho fechado. Eu acho que é porque ela está tão calminha que ela fechou o olho, mas o óxido nitroso, ele causa sedação, mas uma sedação consciente e, lógico, muito mais segura do que a sedação produzida pelo benzodiazepínico. Entretanto, o óxido nitroso ainda é algo meio que utópico no Brasil. Eu fiz uma pesquisa com uma aluna minha da Odonto, a Nathalie Paixão, não sei se vocês conhecem, inclusive a gente apresentou esse estudo na Semana Científica da Unifase há mais ou menos uns 2 anos, 2, 3 anos por aí. E ela fez uma pesquisa com os cirurgiões dentistas da cidade de Petrópolis. E ela viu que todos os cirurgiões dentistas que ela entrevistou, nenhum deles utilizava o óxido nitroso no seu consultório para causar sedação consciente, porque para você utilizar o óxido nitroso, primeiro você tem que ter uma especialidade na área, você tem que ter um equipamento que é muito caro, como o vaporizador do óxido nitroso, e você tem que ter cuidado também, porque apesar do óxido nitroso ele ser mais seguro que o benzodiazepínico, ele também pode causar depressão, sistema nervoso central e coma se você der uma dose exacerbada no paciente, tá? Então, é mais seguro do que o benzodiazepínico, mas ainda é muito pouco usado na clínica odontológica brasileira por conta tanto do custo, e aí vai ficar mais caro, tanto para você, dentista, quanto para o seu paciente, né, fazer o tratamento e ser sedado de maneira consciente com óxido nitroso, quando comparado com benzodiazepínico. Por isso que ainda é bastante utópico, ou bastante, na prática, a utilização do óxido nitroso em grande parte dos consultórios odontológicos no Brasil ainda é algo muito pouco utilizado, mas é uma estratégia que já em alguns consultórios já consegue encontrar, mas isso é muito mais comum lá fora do Brasil, tá? Do que aqui. Quando a gente fala de contenção química farmacológica, os benzodiazepínicos, eles são os fármacos que representam a classe mais popular
né, de medicamentos que estão disponíveis para manusear o medo daquele paciente e da ansiedade também. Manusear o quê? Manusear a ansiedade daquele paciente através da via oral. E como eu falei para vocês, no consultório odontológico, vocês não podem administrar um benzodiazepínico pela via intravenosa, tá? O diazepam, isso falando nos Estados Unidos, ele continua sendo prescrito com mais frequência desde quando o cirurgião dentista nos Estados Unidos, em 1977, começou a receber autorização para causar sedação, induzir sedação consciente, né, nos pacientes, né? Hoje em dia, aqui no Brasil, inclusive, o diazepam ele tem sido menos utilizado por conta da meia-vida dele, que é muito longa, né? E porque é difícil de você conseguir reverter, por exemplo, intoxicação com diazepam. Então, atualmente, o diazepam ele é utilizado no Brasil, mas existem, por exemplo, o midazolam, né? O triazolam, né? Como é que se diz? O midazolam administrado oralmente, ou seja, pela via oral, atualmente ele é mais popular na odontologia aqui no Brasil, por exemplo, principalmente em crianças, tá? O midazolam ele tem uma duração de ação muito mais rápida, ou tem um tempo de ação muito menor do que o diazepam, então por isso que ele é mais escolhido, principalmente para tratar a ansiedade em criança, quando necessário. E lá na América do Norte, né, ao invés do midazolam, o triazolam está passando por um período de aceitação entusiástica por muitos dentistas que tratam pacientes adultos que têm fobia, né? Tem se mostrado, né, vários estudos mostrando que o triazolam, dentre todos os benzodiazepínicos, vem sendo bastante aceito, principalmente lá nos Estados Unidos, né, por conta dos efeitos como é que se diz, sedativos e da segurança. Ou seja, o triazolam tem mostrado ser bastante seguro. Inclusive, o que eu li é que a indicação é que o triazolam ele seja preconizado também no Brasil, no momento em que o cirurgião dentista ele necessitar da indução da sedação consciente através de administração de benzodiazepínico. Entretanto, o triazolam é mais caro do que o midazolam, é mais caro que o diazepam, então isso às vezes limita, né, a utilização do triazolam. Todavia, ele está bastante lá nos Estados Unidos, né, vários estudos mostrando que ele tem sido bastante e de forma entusiástica, né, aceito pelos cirurgiões dentistas que tratam esses adultos com essa fobia, né, por dentista. Falei para vocês que administrar endovenosamente ou na veia do paciente esses sedativos não é permitido no consultório odontológico, apenas no ambiente hospitalar, tá? A via oral é a via utilizada para sedação consciente no consultório odontológico. A gente já estudou a via oral quando a gente falou de farmacocinética, mas a gente sabe que existem várias vantagens, né? A aceitabilidade é maior, é quase que universal, porque pela via oral você geralmente não tem dor, não tem sofrimento, né? Não tem, como é que eu posso dizer, o paciente já está com medo, você vai administrar intravenosamente o benzodiazepínico no paciente, entendeu? É muito mais fácil de você administrar o medicamento pela via oral, o custo é muito menor, né? Existe uma incidência reduzida de reações adversas à medida em que você consegue, pela via oral, administrar uma dose que, caso cause efeitos adversos, esses efeitos eles podem ser menos intensos do que você administrar pela via intravenosa, onde você tem 100% de biodisponibilidade pela via intravenosa, que é uma via também irreversível. Geralmente você não consegue amarrar. Uma vez que você injetou o fármaco lá na veia do paciente, já era. Pela via oral, não. Você ainda pode reverter, ou com
carvão ativo, como eu falei para vocês, ou às vezes também através de administração de um antagonista, no caso do benzodiazepínico, se for intoxicação, você pode administrar o flumazenil para isso no ambiente hospitalar. Já encaminha o paciente para o ambiente hospitalar e lá ele vai ser tratado com flumazenil, porque ele sofreu intoxicação, ou porque você administrou de maneira errada, o que isso geralmente é raro de acontecer no ambiente odontológico, tá? Mas a via oral ela tem essa maior aceitabilidade devido ao fato, né, da menor incidência de reações adversas, tá? E você não tem essa questão de agulha, de seringa, de equipamento, de toda aquela logística que precisa ser utilizada para administração, por exemplo, intravenosa. Então, por isso que a via oral ela é de maior aceitabilidade. Aqui essa tabela, eu trouxe ela para vocês e ela está nesse livro que eu mostrei para vocês, mostrando os principais ansiolíticos utilizados na odontologia, né? A classe, todos eles são benzodiazepínicos. Como que eles são apresentados, ou seja, a dose em que eles são comercializados e quanto que você tem que administrar de cada um que você escolher para causar uma sedação consciente em miligramas do paciente que você quer tratar essa fobia, tá? Para finalizar, rapidamente eu vou falar do óxido nitroso, né? Como uma coisa que vocês vão ver mais especificamente lá na frente, essa sedação consciente também vai ser explorada mais lá na terapêutica, né? Mas o óxido nitroso, como eu falei para vocês, ainda é um tanto quanto limitado o tratamento com óxido nitroso no Brasil. Entretanto, se você tiver interesse em trabalhar com óxido nitroso no seu consultório, ele é administrado pela via inalatória. Tem que ter todo esse equipamento aqui de vaporizador, tem que ter essa máscara, isso tudo. Então, deixa mais caro o tratamento para o dentista e, lógico, para você também cobrar mais do seu paciente, né? Geralmente, o óxido nitroso, quando ele é administrado no paciente através dessa máscara, ele está dissolvido na forma de gás numa mistura de 70% de óxido nitroso com 30% de oxigênio. Tá? Então, geralmente é essa a proporção, 70% de óxido nitroso mais 30% de oxigênio. Pode causar o óxido nitroso uma mudança da sedação consciente para profunda e de difícil reversão se você administrar o óxido nitroso e junto der pela via oral um benzodiazepínico. Para que você dá as duas coisas? Se ambas podem, de maneira isolada, causar sedação sem você precisar das duas ao mesmo tempo. Então, se você administra no paciente o óxido nitroso e, ao mesmo tempo, um benzodiazepínico, você pode causar uma sedação profunda e de difícil reversão e controle. Então, cuidado. Ou você escolhe o óxido nitroso, ou você escolhe o benzodiazepínico, ou um ou outro, tá? Então, assim, pessoal, era isso que a gente tinha para ver hoje.